Proponho um experimento neste vídeo. Há 6 meses não treino mountain bike, apenas estrada e um pouco de gravel. E pensei, vou me inscrever em uma corrida de cross-country curta, explosiva, com muito desnível para encarar. Meu corpo não está acostumado com esse estímulo e quero ver como reage. Além disso, isso ficou na minha cabeça. Fazer isso com uma bicicleta rígida, voltando um pouco às origens. Então, se vocês concordarem, eu instalo o Azioma Pro MX da Favero, recolho todos os dados e vamos viver essa aventura. Tomara que não exploda no caminho. Comecei mal, pois não iniciei a sessão no ciclo computador e precisei mexer nele bem no meio do sprint da largada. Mas enfim, como vocês podem ver, muita gente jovem, com muita energia, pessoas que se dedicam especificamente ao cross-country, então tentei não perder o grupo, colocando potência máxima, e a partir dessa descida, que era fácil mas rápida, percebi que não conhecer o percurso ia jogar muito contra mim nessa corrida, porque, bom, basicamente eu não sabia o que ia encontrar. Todo esse pessoal conhecia cada centímetro do circuito. Sendo sincero, aqui tem uma poça, depois pode ter raiz ou vala. E indo tão rápido, eu realmente não fazia ideia, eu estava indo muito na segurança, então tentei seguir esse cara da frente que era local. Nessa subida tento seguir a roda dele, mas fico presa atrás de Léo e Sumaiote, duas garotas da região. Eu sabia que elas iam me puxar bem para eu segui-las. Como vocês estão achando o percurso até agora? Nada técnico, muito rápido, muito divertido, muito brincalhão e nada atrás dessas garotas. Andei confortavelmente até sairmos dessa área tão rápida de descida, onde só tinha um pouco de areia e pronto. A verdade é que com a rígida nessa área eu estava me divertindo muito. E aí pouco a pouco fomos saindo para outra parte do percurso, que era mais aberta e no asfalto. E é aqui que felizmente ela entrou em cena. Tenho trabalhado com bicicletas de estrada de gravel usando coroas maiores. E realmente era fácil ultrapassar essas unidades, que suponho que por serem mais jovens, tinham mais dificuldade em gerar potência no plano, tudo isso. Então falei, ei, venham comigo, vamos fazer um trenzinho e tentar alcançar o grupo que escapou à frente neste trecho plano. E assim fomos. Assim fomos até chegarmos à primeira trilha técnica, onde esse corredor bastante experiente entrou bem na minha frente para tentar evitar o congestionamento. E aqui era uma área em que eu realmente achava que ia sofrer muito com a rígida em relação às full suspension. Porque, bom, basicamente a tração da roda traseira é crítica e principalmente nesse tipo de situação, onde há lama e a roda traseira pode escorregar. Isso me obrigou a ficar muito atento a como eu colocava o peso do quadril no selim e, bom, no final, aos poucos, fui me adaptando. Como podem ver, até quem usa a suspensão dupla tinha dificuldade em trechos de raízes, mas com a rígida eu conseguia me manter razoavelmente bem. Na maioria, é verdade que às vezes eu escorreguei. Mas aqui vocês veem que é um percurso que, se você não conhece, amor, é super apertado, muito estreito, com curvas bem fechadas. Ao entrar na trilha técnica, na verdade foi um erro, pois não tinha ninguém para seguir e fui como sempre, esperando um degrau, algo técnico, friando demais. Em determinado momento deixei um corredor passar para tentar acompanhar e tornar tudo mais fluido. E a verdade é que funcionou, foi muito bem e dessa forma, então, bom, como vocês podem ver, a coisa estava indo muito melhor, muito melhor. O que acontece é que, em certo momento, eu fiquei sobrecarregado com tanta coisa para gerenciar, com tantas coisas que eu tinha que fazer. Repito, no gravel não costumo ajustar canotes telescópicos, suspensões ou outros controles. E aqui, em certo momento, acho que foi a partir daqui, a suspensão travou e a bike ficou totalmente rígida. Aqui vocês veem que entro numa vala sem querer por estar com a bicicleta travada. Percebo, um ciclista me ultrapassa e rapidamente destravo para seguir o máximo possível. Daqui em diante o trabalho acumulou muito para mim e ficou difícil. Não estar acostumada a ter que controlar absolutamente tantas coisas, então é isso. Eu tentei. Essa fase de trilha, onde era impossível escapar, parecia um labirinto. Faremos uma pausa e logo continuamos a corrida. Mas antes, eu gostaria de compartilhar com vocês qual era o sentido de participar de uma corrida na qual eu já sabia de antemão que havia altíssimas probabilidades de que eu me saísse muito mal. No competitivo, vocês sabem que é preciso boas ferramentas para coletar bons dados e tirar conclusões. E, nesse sentido, eu tenho a sorte de poder contar com os Faber Azioma Pro MX, que considero que são provavelmente a melhor opção no mercado. O dos Faber.
À medida que a bateria vai se aproximando do fim da vida útil, ela começa a apresentar quedas na captação dos dados. E como falei, com os Faber-Asioma isso não ocorre. E além disso, é claro, a grande vantagem de ter apenas um par de pedais. Você já pode cobrir absolutamente todas as bicicletas que tiver, de gravel, de montanha, de aluguel, qualquer uma que te emprestarem, tudo. Para mim, isso é uma grande vantagem. Vamos aos dados. 30,5 km em 2 horas e 4. Não cheguei a 15 km por hora de velocidade média, quase 1000 metros de desnível, frequência cardíaca média de 155, máxima de 179 e repouso de 35 naquela noite. Esses dois últimos dados para mim são muito importantes, mas eu vou explicar porque que eles estão melhorando em vídeos futuros. Potência normalizada de 245 watts e média de 180 para 1, 304 watts, embora eu ache que deva estar mais perto dos 310. Mas faz tempo que não faço um teste de 5 minutos, nem de 20, então fico com isso. Correr de mountain bike. É curta, explosiva, onde principalmente o estímulo exigido será anaeróbico, a mudança de ritmo constante, o sprint, a força máxima. Bem, era uma forma de pensar, não vai dar certo. Por quê? Porque eu agora, principalmente nos últimos 2 anos, e especialmente nesses últimos 12 meses, estou-me concentrando muito mais em corridas de longa distância. Em corridas de 6 horas ou mais, meu melhor desempenho surge após a 4ª hora. E isso, obviamente, implica um desenvolvimento aeróbico, né? Um trabalho de resistência muito maior do que o que exige uma corrida de mountain bike como esta. Então, como era de se esperar, em nível competitivo, eu não fui bem, não estava mal. Claro, não estou em forma, né? Eu posso entrar em uma corrida de mountain bike, mas fisicamente eu não estou adaptado a esse estímulo. Por que fazia sentido participar dessa corrida? Prestem atenção nos gráficos, especialmente nas partes superiores do Z4, Z5 e Z6. No final, eu fiquei mais de 20 minutos trabalhando acima do limiar, em um nível de qualidade que é dificilmente suportável, como se eu subisse uma serra sozinho. Colocar um número de peito e ter pessoas ao lado exige mais e faz você trabalhar melhor. Então, o que eu estava buscando aqui não era outra coisa senão conseguir adaptar meu corpo a estímulos anaeróbicos que dificilmente vou conseguir em um treino normal. Porquê? Bem, pelo mesmo motivo que os corredores, os pilotos do MotoGP também praticam motocross. Ou porque antigamente os ciclistas de estrada passavam a pré-temporada praticando ski cross-country, etc, etc. Basicamente, o que eu procurei aqui foi a variabilidade dos estímulos. Porque no fim, se você sempre faz igual, alcança muita especificidade no que faz. Mas há outras áreas do seu metabolismo, do seu corpo, do seu desempenho, que vão pouco a pouco se reduzindo ou até mesmo desaparecendo. Então, tendo no horizonte, já nesta semana, uma prova de ciclismo de estrada de 160 e poucos quilómetros, e na outra semana, ao que é meu objetivo prioritário deste primeiro bloco da temporada, que é uma corrida de gravel de longa distância. Bem, eu pensei colocar um estímulo anaeróbico umas 2 semaninhas antes, eu acho que vai ser muito bom para mim, para que em algum momento. Circunstância daquelas corridas, daquelas marchas em que há um arranque, há uma recomposição do pelotão, tenho que apertar para entrar primeiro em uma trilha, seja o que for, poder ter esse extra de explosividade. E aqui seguimos com outra descida, que essa não era tão fechada, mas tinha uma característica, que era ter muita inclinação. Observem, 28 no canto superior direito, depois 29%, 30%, 33%, continua subindo a porcentagem de descida. E felizmente aqui eu consegui levar esse rapaz à frente, que também era local. Ele conhecia muito bem o percurso, até mesmo no meio de todas essas trilhas. Perguntei para ele: "Ei, você é daqui? Você conhece bem e tal?" Então eu ia mais tranquilo. Nesse sentido, principalmente por antecipar possíveis trechos técnicos como esse, o que vocês veem? Com as bikes rígidas ele também ficou um pouco mais difícil para a gente, porque era muito fechado. Inclusive houve um momento em que ele, sem querer, colocou a bicicleta novamente em uma vala funda. Dei uma pancada no câmbio GX traseiro e, felizmente, como ele é muito robusto, olha só, aqui ele vai pela esquerda, eu vou pela direita e pá, bati, mas aguentou.
Por que participar como uma hardtail nessa corrida? Bem, simplesmente por diversão, porque eu tinha a possibilidade de escolher a Super Caliber. Pensei, o percurso não é tão técnico e com uma full suspension, quase todo o terreno parece bem fácil. Então pensei, vamos levar um pouco de adrenalina, um pouquinho de diversão extra com a hardtail. Trata-se de uma Trek Pro Caliber, com 120 mm de curso, a parte dianteira, ou seja, uma hardtail, mas já muito moderna, com um ângulo de direção bem aberto. O reach curto deixa essa bicicleta muito manobrável e dentro do que é o modelo de mais alta gama que a marca oferece. Bem, no final das contas é verdade que, bom, fica tudo com um GX da RAM, um cilindro de gama intermediária. O Garf também não é uma sociedade limitada. Quero dizer, a bicicleta é muito boa, mas não é comparável com, por exemplo, uma Trek Super Caliber topo de linha. Em peso, ela se equivale a uma Full Suspension topo de linha. Ou seja, não há vantagem em usar essa hardtail comparada à Full Suspension que eu poderia escolher. Por outro lado, o que fiz foi incorporar esses Michelin Jet Cross Country ao quadrado ou Cross Country 2, com um desenho, um cravo que eu gosto muito para essa situação, de meia estação, em que você pode encontrar tanto um pouco de lama quanto um pouco de terreno solto, dependendo de como estiver o dia. Porque tem bastante cravo, mas na parte central é baixinho e ao mesmo tempo estão bem juntos. E, claro, as laterais são mais largas na medida 2,35, tanto na frente quanto atrás. Vamos, vamos. Agarra, 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 agarra. Vamos, vamos. Só faltam os jacarés para estarmos na Costa Rica. A verdade é que estou na área mais úmida de todas, com mais lama. Inclusive, vou até fazer um pouco uma análise sobre o desempenho desses Michelin, pois estou surpreso positivamente, mesmo com o terreno atual. Os pneus foram feitos para áreas secas e rodagem, mas hoje há todo tipo de circunstâncias. A verdade é que o comportamento está sendo, excepcional, especialmente a surpreendente tração da roda traseira. Reconheço que às vezes não traciono bem, mas acredito que a culpa seja minha. De não colocar o peso onde realmente deveria na bicicleta por falta de hábito no mountain bike. Mas caramba! Achei que esses pneus, com desenho e cravos baixos, seriam mais limitados para certas coisas. Muito rolante, muito seco. E acho que eles vão passar o inverno todo aqui. Como eles aderem bem. Fiquei preso. O terreno está entre perfeito e em 1 centímetro quadrado, depois você cai. No geral, o terreno está ótimo após a forte tempestade de ontem. Impressionante. Trabalho incrível que o pessoal do Clube Espartanos deve ter tido para que em 12 horas eles tenham tudo pronto. Obrigado. Tudo certo? Estou esperando alguém chegar para que a gravação fique mais legal. Vão até o rei, né? Descer sozinho não é tão legal. Não é difícil, mas também não é complicado. E aí, o que achou? Beleza? Ei, parabéns, viu? Ficou bonito ou não? Muito legal, muito legal. O salão que tivemos ontem, já com a tempestade e tudo, né? A gente pode imaginar, né? Já era. Mas parabéns, porque o mais difícil já passou, né? Parabéns a todos. Trabalharam duro nesse circuito. Isso é o que tem em Plain. Né? É incrível. A única pena é que eu não conhecia e não solto o freio, sabe? Outra conclusão que quero compartilhar com vocês, farei como se fosse só um ciclista de gravel ou estrada,
Apesar de toda a minha base no ciclismo ser do mountain bike, participo há anos de diversas provas de cross-country, tanto olímpico quanto maratona, principalmente por etapas. Seja Mediterranean Epic, Blanca Race, Andalucia, Titans Desert. Ou seja, já fiz todas essas e agora estou em um momento de reconversão e de dar uma respirada do mountain bike, né? Mas quando volto para ele com a preparação do gravel e com as exigências do gravel e da estrada, as poucas exigências além do físico do gravel e da estrada. Percebo o quanto o mountain bike é bruto e o quão completa é a preparação global que ele exige. Porque não é mais só físico, força ou potência. Aeróbico é a técnica que você tem que ter, é a preparação, quedas, a capacidade de gerenciar, abrir suspensões, baixar o canote, ter sob controle um monte de situações com exigência física altíssima. É verdade que tanto o gravel quanto a estrada têm um nível de exigência aeróbica que não dá para comparar de jeito nenhum com o mountain bike. Mas é que mentalmente tudo o que você tem que fazer no mountain bike, com batimento a 180, é tanto que eu entendo que as pessoas que chegam novas ao ciclismo fiquem no gravel e não entrem no mountain bike. Porque a barreira de entrada física, técnica, sem falar da económica para uma bicicleta, suspensão dupla, etc, etc, é altíssima no mountain bike. E no entanto, no gravel, vou fazer uma comparação que ninguém leva a mal, mas o gravel é um pouco como o paddle do ciclismo, porque a curva de aprendizado é muito rápida, é muito curta. Na verdade, os perigos são poucos e é muito fácil se sentir confortável no gravel. Você nem tem os carros que estão na estrada. Então, realmente acho que o mountain bike não é feito para os graveleiros, na verdade. De certa forma, o mountain bike é um destruidor de graveleiros. Quer dizer, eu sou capaz de fazer uma Traca 200 que já tem um percurso complicado e tal dentro do que é o gravel. E terminar, entre aspas, inteiro. E, no entanto, neste domingo, em 20 km de mountain bike, eu estava acabado. Meus antebraços doíam, meus dedos da mão direita já não conseguiam mais frear. Eu precisava usar 2 dedos. Fisicamente, meus glúteos e minha cabeça estavam estourados. De pensar em outra trilha técnica, não, por favor, eu não quero mais ter que controlar a posição do meu corpo em cima da bicicleta. No gravel, na estrada, você só continua seguindo. E tem alguma circunstância, se algum movimento, se alguma coisa, algum trecho um pouco mais técnico, né? Mas de jeito nenhum se parece com o mountain bike. Daqui vai o meu reconhecimento e o preparo físico, mental e cerebral global que um mountain biker precisa ter. Ou seja, incrível,